Existe um país onde 1,4 bilhão de pessoas vivem em um espaço menor que a Amazônia, onde corpos são cremados publicamente às margens de um rio considerado tão sagrado que as pessoas bebem sua água poluída como bênção, e onde vacas têm mais direitos que muitos humanos, bloqueando o trânsito enquanto multidões desviam com reverência. Neste novo vídeo do Realidade Sem Filtro, você vai conhecer a Índia, o país mais incompreensível, contraditório e hipnótico do planeta. Um lugar onde convivem o terceiro maior número de bilionários do mundo com a maior população de favelados, onde há 33 milhões de deuses, mas um sistema de castas que condena milhões ao ostracismo permanente, onde 23 milhões de pessoas viajam de trem todo dia penduradas nas portas, porque não há espaço dentro. Prepare-se para uma jornada pela Índia que vai além dos clichês, onde descobriremos por que homens santos vivem nus, cobertos de cinzas de mortos, como 90% dos casamentos ainda são arranjados pelas famílias e têm taxas de divórcio menores que casamentos por amor no Ocidente. Veremos festivais onde o país inteiro explode em cores e caos organizado, e entenderemos por que há um templo onde 20 mil ratos são venerados e alimentados. Não perca este vídeo, pois garantimos que tudo nele vai desafiar cada noção ocidental que você tem sobre sociedade, religião, higiene e o que significa viver em comunidade. Vamos começar. A Índia é o sétimo maior país do mundo em área, mas o mais populoso, ultrapassando a China em 2023 com 1,43 bilhão de pessoas. Para colocar em perspectiva, se toda a humanidade tivesse a densidade populacional da Índia, caberíamos inteiros no Texas. São 28 estados e 8 territórios, 22 línguas oficiais reconhecidas, mais centenas de dialetos, todas as principais religiões do mundo praticadas simultaneamente. Clima que varia de desertos escaldantes do Rajastão a geleiras do Himalaia. Cidades como Delhi, 32 milhões na área metropolitana, Mumbai, 21 milhões, Bangalore, 13 milhões, são tão superlotadas que a ideia ocidental de espaço pessoal simplesmente não existe. No metrô de hora de pico em Mumbai, você literalmente não consegue cair, a pressão humana ao redor te mantém de pé. Mas 65% dos indianos ainda vivem em 600 mil vilarejos rurais, muitos sem eletricidade confiável, água encanada ou estradas pavimentadas, onde a vida gira em torno de agricultura de subsistência e tradições que têm milhares de anos. Para entender a Índia, você precisa entender o sistema de castas, uma hierarquia social de 3.000 anos que oficialmente foi abolida em 1950, mas na prática ainda define a vida de centenas de milhões. Tradicionalmente há 4 varnas, categorias: Brahmins, sacerdotes, estudiosos, no topo; Kshatriyas, guerreiros, governantes; Vaishyas, comerciantes, agricultores; e Shudras, trabalhadores, servos. Abaixo de todos estão os Dalits, os intocáveis, 200 milhões de pessoas consideradas tão impuras que seu toque contamina. Dalits são relegados aos trabalhos mais degradantes, limpar esgotos manualmente, sem equipamento de proteção, trabalhar em curtumes com produtos químicos tóxicos, coletar lixo, remover cadáveres de animais. Em muitas vilas rurais ainda há segregação. Dalits vivem em áreas separadas, têm poços separados e podem ser proibidos de entrar em templos. 95% dos casamentos indianos são endogâmicos, dentro da mesma casta. Casais que se atrevem a casar fora da casta enfrentam ostracismo social e às vezes violência. Centenas de crimes de honra acontecem anualmente. Além das 4 varnas, há milhares de jates, subcastas ocupacionais, ferreiros, lavadeiras, barbeiros, oleiros, cada um com sua posição na hierarquia local. Você nasce na sua jate e morre nela. Sua ocupação, suas oportunidades, até com quem você pode comer são determinados ao nascer. Nas cidades cosmopolitas como Mumbai ou Bangalore, a classe média educada minimiza isso, mas até lá, anúncios matrimoniais especificam casta
e a discriminação continua de formas veladas. O governo tem cotas, reservas, para Dalits e outras castas atrasadas em educação e empregos públicos, até 50% das vagas em algumas instituições. Isso gera controvérsia, necessário para a justiça histórica ou discriminação reversa injusta. 80% dos indianos são hindus, praticando a religião mais antiga e complexa do mundo. Dizem que há 33 milhões de deuses. Na verdade, é uma tradução incorreta de 33 Koti, que significa 33 tipos, mas a ideia permanece. Há divindades para tudo. As três principais são Brahma, Criador, Vishnu, Preservador e Shiva, Destruidor. Mas Vishnu tem 10 avatares principais, incluindo Krishna e Rama. Shiva possui centenas de formas. A deusa, Shakti, ou Durga, ou Kali, tem manifestações infinitas, e cada vila tem divindades locais próprias. Alguns conceitos chocam ocidentais. O símbolo mais comum de Shiva é o Lingam, uma representação fálica venerada em templos onde devotos derramam leite sobre ele. Geralmente está em uma base chamada Yoni, símbolo feminino, representando a união dos princípios masculino e feminino. Templos como Khajuraho possuem esculturas eróticas explícitas nas paredes externas, com casais em posições sexuais detalhadas. O paradoxo é que isso convive com um conservadorismo sexual extremo na sociedade moderna indiana. Conceitos centrais incluem karma, ações têm consequências, e samsara, ciclo de reencarnação. Historicamente, isso foi usado para justificar desigualdade, a ideia de que alguém nasce Dalit por ter tido karma ruim em uma vida passada, criando conformismo com a injustiça social. Vacas são sagradas, associadas à deusa Kamadhenu e protegidas por lei em muitos estados. Elas vagam livremente pelas ruas e até entram em lojas. Grupos de vigilantes conhecidos como Gal Rakshaks atacam e às vezes matam pessoas suspeitas de transportar vacas para abate. Dezenas de muçulmanos e dalits já foram linchados por esse motivo. 90% dos casamentos indianos são arranjados pelas famílias. Para ocidentais, isso parece arcaico e opressivo. Mas aqui está o choque. A taxa de divórcio na Índia é cerca de 1%, comparada a 40%, 50% em países ocidentais, onde os casamentos são por amor. Funciona assim. Famílias colocam anúncios em jornais ou sites matrimoniais especificando casta, subcasta, educação, profissão, tom de pele, sim, explicitamente, altura, salário e horóscopo. Exemplos típicos incluem descrições como: procura-se noiva de pele clara, magra, educada, para engenheiro Brahmin, 28 anos, 5'10". Vegetariana preferencial, sem dote. As famílias fazem uma pré-seleção, organizam entrevistas em que o casal se encontra sob supervisão, e a decisão é tomada rapidamente, às vezes após 1 ou 2 encontros. O período entre se conhecer e casar pode ser de apenas algumas semanas. A lógica indiana é que o casamento não é apenas entre 2 indivíduos, mas a união de 2 famílias. Os pais, com mais experiência de vida, acreditam poder avaliar a compatibilidade melhor do que jovens movidos pela atração física. O amor romântico, nessa visão, vem depois do casamento, crescendo com comprometimento e esforço mútuo. A baixa taxa de divórcio tem razões complexas, além da ideia de que funciona melhor. Existe um estigma social massivo contra o divórcio, especialmente para mulheres, forte pressão familiar para que o casamento dê certo a qualquer custo, dependência econômica feminina, muitas mulheres não trabalham fora, e uma aceitação cultural da infelicidade conjugal como karma. Isso, porém, está mudando na Índia urbana. Há mais casamentos por escolha própria, ainda que com aprovação familiar. Aplicativos de namoro ganham popularidade e os divórcios estão aumentando nas grandes cidades, criando uma enorme tensão entre gerações. A Índia tem mais feriados religiosos que qualquer outro país. Hindus, muçulmanos, sikhs, cristãos,
budistas e jainistas, todos celebrando simultaneamente. Holi, o Festival das Cores, é anarquia santificada. Durante um dia em março, pessoas jogam pós coloridos, gulau e água colorida umas nas outras indiscriminadamente. Estranhos abraçam estranhos, hierarquias sociais são temporariamente suspensas, e bang, pasta de cannabis, é legalmente consumido em bebidas e doces. A origem vem da vitória do devoto Prahlada sobre sua tia demoníaca Holika e das brincadeiras de Krishna jogando cor em Radha e nas gopis. Hoje, Holi é uma liberação catártica, inibições abandonadas, alegria pura e o país inteiro coberto de pó rosa, azul, verde e amarelo. Diwali, o Festival das Luzes, outubro ou novembro, celebra a vitória do bem sobre o mal, da luz sobre a escuridão. Casas são iluminadas com milhões de dias ou lamparinas de óleo. Fogos de artifício explodem a noite toda, criando uma poluição do ar tão severa em Delhi que equivale a fumar cerca de 50 cigarros por dia. Famílias rezam para Lakshmi, a deusa da prosperidade, e o jogo é tradicionalmente encorajado, considerado auspicioso. Kumbh Mela é o maior evento religioso do mundo. Acontece a cada 12 anos, rotacionando entre 4 cidades, e atrai entre 100 e 200 milhões de peregrinos ao longo de 55 dias. É visível do espaço. No dia mais auspicioso, dezenas de milhões de pessoas se banham simultaneamente na confluência de rios sagrados. Sadhus, homens santos renunciantes, incluindo os Naga Sadhus, que vivem completamente nus, cobertos de cinzas de cremação, com cabelos em dreadlocks nunca cortados por décadas, lideram procissões. A logística é insana, uma cidade temporária para cerca de 100 milhões de pessoas, com banheiros, hospitais, polícia e toda a infraestrutura construída apenas para o evento, e depois desmontada. Comida indiana não existe como uma entidade única. Há cozinhas regionais radicalmente diferentes. Índia do Norte, trigo, pães, molhos cremosos, versus Sul, arroz, curry de coco, dosas crocantes, Bengala, peixe e doces, versus Gujará, vegetariano levemente doce. Rajastão, especiarias intensas, versus Goa, fortes influências portuguesas, como o porco vindaloo. Cerca de 40% dos indianos são vegetarianos, a maior população vegetariana do mundo. Isso ocorre por razões religiosas, como o princípio de ahimsa, não violência. Jainistas levam isso ao extremo, não comem raízes para não matar a planta, e coam a água para evitar engolir insetos acidentalmente. Thali é a refeição indiana definitiva, uma bandeja com vários compartimentos contendo curry, dal, lentilhas, arroz, chapati ou naan, raita, iogurte, pickle, papad e doce. Em muitos lugares funciona no sistema de refil ilimitado. Os servidores continuam trazendo comida até você dizer basta. A comida de rua é uma cultura própria. Exemplos incluem pani puri, bolas crocantes recheadas com batata, grão de bico e água condimentada, chaat, petiscos salgados com tamarindo e iogurte, vada pav, o hambúrguer vegetariano de Mumbai, feito de bolinho de batata frito no pão, e dosa, crepe gigante de arroz fermentado e lentilhas. A questão da higiene é delicada. Barracas de rua muitas vezes não têm água corrente, utensílios são lavados em baldes e há moscas por toda parte. Turistas quase invariavelmente adoecem. A chamada Delhi Belly é um rito de passagem. Os locais, porém, têm o estômago adaptado desde a infância. Comer com as mãos é tradicional e preferido, usando apenas a mão direita, já que a esquerda é considerada impura para a higiene. Sentir a textura da comida faz parte da experiência. Há até técnica: misturar arroz e curry na palma, formar uma bolinha e empurrar com o polegar para dentro da boca. A Indian Railways é a maior empregadora do mundo, com cerca de 1,4 milhão de funcionários. Ela transporta aproximadamente 23 milhões de passageiros por dia, operando uma rede de cerca de 68 mil quilômetros de trilhos.
Existem 6 classes de viagem. A 1AC é a primeira classe, com cabines privadas e ar-condicionado. As classes 2AC e 3AC possuem beliches, ficando progressivamente mais apertadas. A Sleeper Class tem beliches sem ar-condicionado, com janelas abertas. Há ainda a segunda classe sentada, extremamente lotada, e a classe geral, sem reserva, aberta a todos. A classe geral é uma experiência inesquecível. A superlotação chega facilmente a 200%, com pessoas no teto, penduradas nas portas e até debaixo dos bancos. Vendedores ambulantes circulam pelos vagões gritando chai, 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 oferecendo chá, samosas, biscoitos e água. As viagens podem durar dias. O trajeto de Mumbai a Delhi leva cerca de 16 horas se tudo correr no prazo, o que raramente acontece, e atrasos de 4 a 8 horas são comuns. Famílias viajam com malas enormes, levam comida caseira em tiffins, marmitas empilháveis, compartilham com estranhos e acabam criando uma comunidade temporária dentro do trem. Os banheiros consistem em um buraco no chão que dá direto nos trilhos. Há avisos dizendo para não usá-los quando o trem está parado na estação, pois o conteúdo cai literalmente na plataforma. Ninguém obedece. No norte, o Himalaia com picos acima de 8.000 metros, os desertos frios de Ladakh que parecem Marte e estações de montanha coloniais como Shimla e Darjeeling. As planícies do Ganges são as mais densamente povoadas do planeta, com agricultura intensiva onde cada centímetro é cultivado e vilas incontáveis que se fundem umas nas outras sem fim. O deserto de Thar, no Rajastão, reúne fortes impressionantes, palácios de marajás, camelos e cores vibrantes, mulheres em sares rosa-choque, laranja e amarelo atravessando dunas douradas. No sul, os backwaters de Kerala formam uma rede intrincada de canais, lagoas e lagos, onde houseboats, ou ketuvalan, deslizam por vilarejos ribeirinhos através de coqueirais infinitos. Goa, ex-colônia portuguesa, combina praias, igrejas barrocas e cultura de festa, sendo um ímã para hippies e mochileiros há décadas. No Oceano Índico, as ilhas Andamã e Nicobar abrigam algumas das tribos mais isoladas do mundo, incluindo a ilha Sentinel do Norte, onde os sentinelese atacam violentamente qualquer tentativa de contato. Em 2018, um missionário americano foi morto ao tentar se aproximar. Mumbai tem a Antilha, a casa residencial mais cara do mundo, avaliada entre 1 e 2 bilhões de dólares. São 27 andares que exigem cerca de 600 funcionários para manutenção, com vista direta para Dharavi, a maior favela da Ásia, onde cerca de 1 milhão de pessoas vivem em apenas 2,4 quilômetros quadrados. A Índia tem 166 bilionários, o terceiro maior número do mundo, mas ao mesmo tempo cerca de 270 milhões de pessoas vivem em pobreza extrema, com menos de 2,15 dólares por dia. O 1% mais rico concentra aproximadamente 40% da riqueza nacional. Bangalore é um centro global de tecnologia, o chamado Vale do Silício Indiano, exportando engenheiros de software e CEOs para o mundo. Empresas como Google, Microsoft e Adobe têm CEOs indianos. Startups unicórnios surgem rapidamente, enquanto Bihar, a apenas 1.500 quilômetros de distância, apresenta condições semelhantes às de países da África subsaariana, com 36% de analfabetismo, alta mortalidade infantil e trabalho infantil endêmico. A Índia lançou uma missão a Marte, a Mangalyaan, por menos do que custou produzir o filme Gravidade, cerca de 74 milhões de dólares, e pousou na Lua com a missão Chandrayaan-3. Ainda assim, cerca de 15% da população pratica defecação aberta por falta de banheiros. Bollywood produz mais filmes que Hollywood, cerca de 1.800 por ano contra 600, com números musicais elaborados, fórmulas melodramáticas e estrelas tratadas como semideuses. Fãs chegam a construir templos literais dedicados a atores.
O tráfego indiano desafia qualquer descrição. Carros, motos, riquixás automáticos, tuk-tuks, bicicletas, riquixás de pedal, ônibus, caminhões, vacas, cachorros e pedestres compartilham a mesma estrada, sem respeito aparente a faixas, sinais ou até as leis da física. A buzina não é sinal de raiva, mas uma forma de comunicação constante. Atrás de muitos caminhões está escrito "Horn OK, please", buzine, por favor. O resultado é uma sinfonia ensurdecedora de buzinas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não existem regras escritas claras, mas há regras não escritas bem entendidas. Veículos maiores têm prioridade sobre os menores. Quem avança com mais confiança ganha a vez. Contato visual significa hesitação e deve ser evitado, e qualquer lacuna no trânsito será preenchida instantaneamente. Motocicletas frequentemente carregam famílias inteiras, o pai dirigindo, a mãe sentada de lado atrás segurando um bebê com 2 crianças espremidas no meio. Capacetes são raros. Também não faltam cargas impossíveis, geladeiras, móveis e até dezenas de caixas de ovos empilhadas. Acidentes são horrendamente frequentes. A Índia concentra cerca de 11% das mortes no trânsito do mundo, apesar de ter apenas cerca de 1% dos veículos globais. Dirigir na Índia como turista não é recomendado, a menos que você queira testar seriamente seus limites psicológicos. Não podemos falar da Índia sem abordar uma dura realidade. O país enfrenta um problema sério de violência sexual contra mulheres. O estupro coletivo e assassinato de Jyoti Singh, em Delhi, em 2012, chocou o mundo e gerou protestos maciços, mas a situação continua alarmante. Cerca de 90 estupros são reportados diariamente, e o número real provavelmente é muito maior devido à subnotificação. Ataques com ácido, quando o ácido é jogado no rosto de mulheres que rejeitam avanços, acontecem centenas de vezes por ano. Infanticídio feminino e aborto seletivo por sexo criaram um déficit estimado de 63 milhões de mulheres. As raízes do problema são culturais e sistêmicas. Há um patriarcado profundamente enraizado, no qual mulheres são vistas como propriedade. Existe forte preferência por filhos homens, que tradicionalmente cuidam dos pais, enquanto filhas saem da família ao casar. O sistema de dote, em que a família da noiva paga a do noivo, transforma filhas em fardos financeiros. Ao mesmo tempo, a sexualidade feminina é rigidamente policiada, enquanto comportamentos masculinos são frequentemente desculpados. Vítimas de estupro são muitas vezes culpabilizadas. Perguntas como: o que ela estava vestindo? Por que estava fora à noite? Ou ela deve ter provocado, são comuns. Famílias pressionam para que os casos não sejam reportados, a fim de evitar vergonha. Em áreas rurais, há situações em que vítimas são forçadas a se casar com seus estupradores para preservar a honra. Turistas mulheres precisam tomar precauções extras, vestir-se de forma conservadora, evitar viajar sozinhas à noite e estar preparadas para assédio verbal e olhares fixos, algo comum mesmo quando vestidas de maneira discreta. Apesar disso, existem movimentos de resistência. Ativistas feministas indianas lutam de forma corajosa. Há campanhas de conscientização e reformas legais, embora a aplicação das leis ainda seja fraca. A mudança está acontecendo, mas de forma lenta e dolorosa. Principais pontos de entrada são os aeroportos internacionais de Indira Gandhi, em Delhi, Chhatrapati Shivaji, em Mumbai e Bangalore. Brasileiros precisam de visto, com e-visa disponível online, custando entre $25 e $80 dependendo do tipo. A melhor época para visitar é de outubro a março, o inverno para a maior parte do país, quando o clima é mais agradável. É recomendável evitar abril a junho, período de verão brutal com temperaturas acima de 45 graus. As monções, de julho a setembro, podem ser uma experiência interessante pelo verde exuberante, mas trazem inundações e dificuldades de transporte.
O circuito turístico clássico é o Triângulo Dourado, Delhi, Agra e Jaipur, incluindo o Taj Mahal, que é tão impressionante quanto se imagina, apesar da poluição e das multidões, além do Forte Amber e do Palácio dos Ventos. Depois, é comum expandir o roteiro para Varanasi, Goa, Kerala, Rajastão e o Himalaia. Em termos de saúde, é importante atualizar vacinas como hepatite A e B, tifo e tétano. Beba apenas água engarrafada, sempre conferindo se o lacre está intacto. Evite saladas cruas e frutas descascadas por outras pessoas. Leve antibióticos e medicamentos para a diarreia, pois é muito provável adoecer ao menos uma vez durante a viagem. As acomodações variam bastante, desde palácios de marajás convertidos em hotéis de luxo até hostels de mochileiros por cerca de $5 a noite. Há muitas opções intermediárias, com hotéis limpos e confortáveis na faixa de $30 a $50 por noite. Negociar preços é esperado em mercados com motoristas de rickshaw e artesãos. O valor inicial costuma ser de 3 a 5 vezes maior do que o pago por locais. Regateie com bom humor, mas de forma firme. Golpes comuns incluem taxistas de aeroporto cobrando até 10 vezes o valor normal, amigos oferecendo ajuda e levando turistas a lojas que pagam comissão, joalheiros vendendo pedras preciosas falsas e clonagem de cartão de crédito. É importante manter uma desconfiança saudável, sem paranoia. A maioria dos indianos é genuinamente hospitaleira. O choque cultural será intenso, pobreza visível, mendigos, inclusive crianças, o que gera dilemas éticos sem resposta fácil, poluição sufocante, ruído constante, multidões e quase nenhuma noção de espaço pessoal. Mas as recompensas são grandes, a amigabilidade genuína de estranhos, uma diversidade impressionante, comida incrível quando não está te deixando doente, espiritualidade palpável, cores mais vibrantes do que você já viu e uma experiência profundamente transformadora, de maneiras que você não consegue prever. Nossa jornada pela Índia revelou um país que desafia todas as expectativas, categorias e lógica ocidental, onde bilionários e mendigos compartilham as mesmas ruas, onde 33 milhões de deuses convivem com uma discriminação baseada em castas de 3.000 anos, e onde tecnologia de ponta emerge de cidades sem saneamento básico adequado. A Índia nos ensina que 1,4 bilhão de pessoas podem coexistir em um espaço menor que metade do Brasil, que criatividade e alegria florescem mesmo em meio à pobreza extrema, e que uma fé profunda pode levar pessoas a beberem água que mataria a maioria dos ocidentais. Ela nos mostra que contradições não precisam ser resolvidas, podem simplesmente coexistir. Se este vídeo expandiu sua compreensão da Índia além do Taj Mahal e do curry, deixe seu like e comente qual aspecto mais te surpreendeu. Foi o sistema de castas? As cremações públicas? Os 90% de casamentos arranjados? A convivência de extrema riqueza e pobreza? Inscreva-se no Realidade Sem Filtro para mais viagens por realidades que desafiam nossa zona de conforto ocidental. Seu apoio nos permite continuar explorando lugares que forçam você a questionar tudo o que pensa que sabe sobre o mundo.